Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Diz assim: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em hebraico, maior silêncio guardaram. Então Paulo disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, algemando e colocando em prisões, tanto a homens como a mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e assim todo o conselho dos anciãos. Recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, com o propósito de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Amém. Outra vez, com temor do Senhor, peço a vocês inclinarem, por favor, a sua cabecinha. Paizinho, Tu és bom, sempre bom. A Tua graça é maravilhosa para nós. E mais uma vez a Tua palavra se desdobra diante dos nossos olhos. E que nossos corações possam absorver aquilo que o Teu Espírito pode nos ensinar. Enquanto eu estiver aqui a falar, Senhor, que o Teu Espírito tome liberdade e ministre tudo aquilo que Ele quiser ministrar. Eu louvo-Te por estar aqui e pelo privilégio que nos confere. Então fale conosco, nos cure, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que está acontecendo aqui, para você ter uma noção, é uma defesa do apóstolo Paulo em Jerusalém, junto ao colégio de sacerdotes. E para chegar a esse momento aqui, é necessário eu tentar te mostrar o pano de fundo bíblico, e deste a gente extrai algumas coisas boas. Perceba que essa situação não acontece meramente aqui. Aqui já está aproximadamente entre 57 a 63 depois de Cristo. Ainda é impreciso, justamente porque não se sabe exatamente a data em que houve o julgamento. Contudo, para chegar nesse momento notório, quem está falando acerca dessas coisas é o próprio apóstolo Paulo. Ele está narrando o que aconteceu consigo mesmo anos antes. E essas experiências que ele narra é exposta não só no livro de Atos, mas ele expõe também à igreja de Corinto, nas duas epístolas, expõe também aos Gálatas, expõe aos Romanos, expõe nas duas cartas de Timóteo, expõe na carta que ele escreveu a Tito e expõe na carta que ele escreveu aos Colossenses. De forma que toda a sua trajetória é não só visivelmente latente pela dor, mas também cheia de experiências de ensino para todos nós. E é muito importante conhecer um pouco a história. Afinal de contas, o apóstolo Paulo é tido por todos nós como um ícone do cristianismo, como um dos homens mais importantes da história do Evangelho, a saber, o homem que institucionalizou a igreja no sentido doutrinário. É aquele que conseguiu entender a palavra de Jesus e transmitir a todos nós de uma forma muito clara. E quando ele narra essas coisas, ele está se reportando a um tempo atrás, anos atrás, 20 anos atrás, mais de 20 anos, aliás, dos dias em que ele caminhava. Quando, por volta do ano 36 a 37 depois de Cristo, estando o povo de Deus, os israelitas convertidos, movidos pelo Espírito Santo, inspirando Jerusalém, havendo um movimento extraordinário, conforme você vê em Atos do capítulo 2 até o capítulo 6 desse livro,
você se depara com um crescimento vertiginoso da igreja, uma ação do Espírito de forma tremenda, onde toda a igreja, os irmãos se envolviam na evangelização, dispunham as suas próprias vidas para que as pessoas pudessem conhecer o Cristo através do seu testemunho pessoal. Entretanto, algo acontece que eles se acomodam nas circunstâncias que viviam. Embora houvesse um pouco de perseguição por parte do Sinédrio, muito especialmente contra os irmãos, a saber, Pedro, João e os demais que haviam sido presos já em razão da pregação, mas isso perturbava os sacerdotes de Jerusalém, porque quanto mais eles fossem presos, mais eles fossem acachapados mediante o suplício, mais a igreja crescia, mais as pessoas se avolumavam, mais eles sentiam ânimo, iam para as ruas e testemunhavam abertamente de Jesus, ousadamente, como diz o capítulo 4 de Efésios, o verso 35 em diante, onde eles falavam com toda a ousadia a palavra de Deus, e o Senhor acrescentava à igreja diariamente aqueles que haviam sendo salvos. É nesse tempo que se levanta um certo jovem, que era ainda um moço na casa dos 30 anos de idade, chamado Saulo. Esse cara havia saído do colégio de Iléu aproximadamente 3 anos antes. Isso significa que quando Jesus estava sendo crucificado, ele estava recebendo seus diplomas de formatura do colégio onde ele estudava em Jerusalém. Esse colégio era chamado não só de o mais importante daquela região toda, pelo conhecimento que exalava, mas também pela historicidade, pelo tempo. Jazia mais de 200 anos de tradição. Era, portanto, uma escola com bastante fundamento, com um histórico poderoso de gente importante que passara por ali. Sacerdotes dos mais renomados passaram pelo colégio de Iléu. E não era apenas um colégio onde ensinava a lei de Moisés, tornava os escribas, mas era um colégio de filosofia e ensinava dentre a filosofia outras coisas, algumas lições dentro da área de medicina e tanta coisa assim. Mas o que se destacava o colégio de Iléu era o direito, a filosofia e aqueles que estudavam para ser escribas. E perceba que o apóstolo Paulo, que até então era Saulo, fora colocado nesse colégio aos 6 anos de idade. Era assim que os pais faziam, colocavam na escola desde pequeno, aquele negócio de escola integral. Então Saulo cresceu dentro do colégio de Iléu. A educação que ele teve foi muito mais do colégio do que dos próprios pais. Os seus pais lhe deram todo o suporte, toda a força, todo o recurso necessário para se manter, até porque era um colégio muito caro. Não era qualquer pessoa que podia estudar lá, era apenas aqueles que tinham um alto cabedal financeiro ou que conseguisse financiar isso através do FIES ou do ProUni daquele tempo. Perceba que dessa forma Saulo estava lá desde a sua meninice. Ele estudou pelo menos 23 anos no colégio de Iléu, que era o tempo necessário entre 21 a 23 para se tornar um candidato a chefe de sinagoga, um rabino revestido da capacidade de escriba, uma autoridade da lei, um doutor da lei, um homem capaz de dominar a religião daquele tempo. E Paulo se formou com louros, afinal de contas, também não eram todos os alunos que poderiam estudar aos pés de Gamaliel. Quem estudava aos pés desse renomado líder e grande professor, era apenas os alunos que se destacavam no quesito de qualidade. Isto é, os alunos nota boa, eles que conseguiam entrar na fila para aprender aos pés de Gamaliel. Então Saulo era um cara exemplar nisso. Ele cresceu como um aluno nota 10. Era um aluno de excelência. Tudo que ele tentou fazer com excelência. Tudo que ele propôs aplicar, aplicou com excelência. E no colégio ele se formou com excelência. Ele sai da escola com 28 para 29 anos, mas ele ainda não pode assumir a chefia de uma sinagoga. Ele tinha que se candidatar e passar
por uma escolha entre os anciãos, mas isso só poderia acontecer a partir dos 30 anos de idade. Detalhe, ninguém se tornava chefe de sinagoga com 30 anos de idade. Isso acontecia posterior, talvez 10, 12 anos depois. Geralmente tinha que ter entre 40 a 50 anos de idade, até pela experiência de vida, pela constituição de família, por tantos valores pessoais que eles preconizavam, líderes de sinagoga. Entretanto, Saulo se destacava entre eles, um forte candidato a chefe de sinagoga, mesmo sendo um rapaz ainda, mesmo sendo um moço com 30 anos de idade. Perceba que o seu zelo é exposto por ele mesmo. Ele era um cara digno de nota, excelência em tudo. Tudo que ele quis fazer, fez por excelência. E quando acontece esse movimento agora, Jerusalém está em polvorosa, e não se fala em outra coisa senão em Jesus. As pessoas falam de Jesus o tempo todo nas ruas, e ele sai da escola com o impacto daquela crucificação que foi incrível aos olhos de todos. E não só aos olhos daqueles que seguiam Jesus, mas inclusive daqueles que acreditavam que estava fazendo o certo, aplicando a lei, como é o caso de Saulo, que até então acreditava que estava fazendo o certo, sacrificando Jesus, crucificando ele na cruz. Para eles estavam cobertos de razão, e que Jesus, de fato e verdade, estava sendo um opositor ao judaísmo, à religião de Deus, como assim eles afirmavam. E agora você percebe que Saulo convive com isso, desde a mensagem, a pregação de Jesus, que perturbava os arredores de Jerusalém, e posterior à crucificação perturba ainda mais, porque a notícia da ressurreição e o barulho que acontece em Jerusalém deixa essa juventude empolvorosa, e tudo que Saulo quer agora é mostrar serviço, porque afinal de contas ele tem que ser chefe de sinagoga, e ele precisa mostrar serviço com excelência. Então ele começa a protagonizar como perseguidor fiel contra os cristãos. Ele quer ser o homem e a voz do judaísmo. Ele quer ser o cara que defende o judaísmo com unhas e dentes. E ele veste essa camisa. Ele se torna esse líder perseguidor. Ele assume essa característica, mas não assume de qualquer maneira. Ele faz isso com excelência. Ele contrata pessoas, ele convive com pessoas e as manipula. Ele consegue influenciá-las a se tornarem o seu exército pessoal, voluntário ainda por cima. Perceba que ele vai crescendo acerca disso, dentro das cercanias de Jerusalém. Ele vai conseguindo perseguir alguns irmãos, vai conseguindo notoriamente prender alguns outros, sem ter tanta autoridade. E isso vai chamando a atenção dos líderes, dos sacerdotes, dos fariseus daquele período, até porque o próprio Paulo, quando fala de si mesmo, ainda quando citava como Saulo, ele traz para si uma responsabilidade da importância que ele tinha dentro do contexto, pois quando cita a si mesmo, ele diz: cara, eu fui extremamente zeloso. Ele era alguém que podia se dizer: eu sou um hebreu nato, sou um judeu da gema, eu sou nascido no judaísmo, da tribo de Benjamim, sou um cara formado dentro do contexto do judaísmo, aprendi desde pequeno as sagradas letras da lei, aprendi aos pés de Gamaliel, me formei com honra. E ele diz ainda acima disso, que ele era um cara excelente enquanto que guardador da lei. Ele mesmo diz aos Gálatas, que quando se tratava da lei de Moisés e dos profetas, ou seja, das escrituras do Antigo Testamento, ele era irrepreensível. Ele chama a si mesmo de irrepreensível. Imagina, ele era um cara que não tinha defeito quanto ao que conhecia da aplicabilidade da lei. Ele procurava guardar em extremo e era zeloso para com a lei, zeloso a tal ponto de desejar a morte de todos aqueles que era contra o judaísmo ou que pensasse diferente. Ele protagonizava como homem da verdade. Então agora traz sobre si um peso ainda maior, porque além de ser judeu de nascença, além de se formar num dos colégios mais importantes, além de aprender aos pés de Gamaliel, de ser revestido da autoridade desse colégio como um grande escriba, como um grande doutor da lei, diz a Bíblia, nas próprias palavras de Saulo, que ele era fariseu
dos fariseus. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele era o suprassumo do farisaísmo. Ele era o cabeção, ele era o principal. Entre os principais estava Saulo, um menino ainda, mas estava lá. E os fariseus eram um partido meio político, meio religioso, mas do povão, sabe? Era a massa humana do povão. E havia um outro partido, o partido dos saduceus. Esse partido era das elites, era tipo o PSDB, sabe? Assim, o partido das elites. Era a gente boa entre os olhos, eram aqueles que comungavam entre senado, entre reis, entre gente importante. Os fariseus não, eles trafegavam entre o povão e detinham a religião como força motriz, enquanto que os outros, eles tinham a política como força motriz. O que tem agora é que Saulo caminha entre os grandes, ele é dominador, ele é um homem forte, mas diga-se de passagem que a sua vida inteira foi uma vida de excelência. Afinal de contas, se foi para ser mau, ele foi um maldoso com excelência. Se foi para ser um aluno, ele era um aluno com excelência. Se era para ser perseguidor, perseguidor com excelência. Se era para ser um estudante, estudante com excelência. Ele não abria mão disso. É por conta dessa razão, de ele ser extremo em tudo, que ele escuta as novas de que há crescimento em Jerusalém, e ele vai ganhando popularidade por se opor a essa nova lei, essa nova crença. E à medida que se opõe, ele ganha apoio dos grandes, porque era de interesse não só do senado, não só dos judeus, não só dos rabinos, mas era interesse de Roma também, acabar com toda aquela crença dos cristãos que andavam por ali. Por isso agora eles dão a Paulo essa autoridade, até porque Saulo naquele tempo, ele chamava a si mesmo de romano, porque muitos podiam comprar a sua cidadania romana. Mas Saulo, ele mesmo diz aos Gálatas, escrevendo: eu não, eu sou romano de nascimento. Então ele era judeu de nascimento e romano de nascimento. Percebe que ele traz sobre si esse peso que o favorece diante das autoridades. Era o cara que trafegava nas vias mais obscuras do poder daquele tempo, e ele consegue usar esse poder contra os que dizem ser de Jesus. Note que a perseguição é aumentada por causa de Saulo. Ele protagoniza o aumento da perseguição. Do capítulo 5 em diante, a cena muda de figura, porque no cenário aparece um cara por trás da massa, por trás da multidão, manipulando o povo, trabalhando com o povo, para que o povo pudesse fazer a sua vontade. Apedrejar Estevão, tem o dedo de Paulo, tem a mão dele. Ele estava manipulando o povo para que assim o fizesse. A morte de outros e outros e outros tem a influência de Saulo, que nesse tempo, como ele mesmo diz, respirava ameaças. A Bíblia diz, caracterizando o apóstolo Paulo, diz que ele era uma fera indomável. Ele tinha sede de sangue, ele tinha vontade tremenda de pegar as pessoas e matá-las. Diz a Bíblia que ele torturava antes de matá-las. Ele não só levava à prisão, não só jogava aos leões, mas ele também comungava com a ideia de pendurar cristãos em estacas, envolvê-los com peles de ovelhas encharcadas de óleo, e acendia o fogo naquela pele, estando as pessoas vivas, só para elas serem queimadas e iluminadas os céus de Roma. Imagina você, tal era a ira, a raiva, o ódio que brotava, que jazia do coração de Saulo, e ele achava que estava fazendo certo. Na ideia dele, ele era o homem de Deus, era o homem que estava limpando a terra para Deus, estava preservando a lei de Deus, sendo zeloso para com Deus. É por isso que quando ele faz a sua defesa, ele chama de seita, justamente perseguindo aqueles daquela seita, porque naquele tempo ele acreditava que os cristãos eram simplesmente gente de má fé, que se ajuntaram para se opor
ao judaísmo e, consequentemente, ao perfil romano que dominava aquele povo. Observa que Saulo, dotado dessa autoridade, cheio de sagacidade, ele tem e obtém algumas cartas, com as escritas dessas cartas endereçadas aos líderes de Damasco, para que os sacerdotes de lá assinassem, carimbassem e dessem a ele toda a autoridade para algemar quem quer que fosse em Jerusalém e aprisionar aquele povo em Jerusalém e levar cativo, e sabe-se lá o que ele ia fazer. Perceba que nessa viagem em que ele está indo, ele está carregando na bagagem todo um arquétipo de autoridade, municiado pelo ódio, disposto a tudo para fazer valer o que ele achava que era a vontade de Deus. E no caminho, diz a Bíblia, e ele narra esse fato, e é uma cena maravilhosa, e faz parte do preâmbulo do que eu quero lhes ensinar. Perceba que no caminho está eufórico, está caminhando com os seus soldados que estão ao seu serviço, ávidos por sangue, famintos por sangue, desejosos por prender mais alguém, porque a medida que prendia era a medida que elevava a sua moral. Ele crescia diante das autoridades e se tornaria um chefe de sinagoga mais cedo, quem sabe o primeiro na idade que ele tinha. Observe que no caminho uma surpresa para ele agradável, porque o encontro que ele tem é extraordinário. Algo acontece que normalmente não acontece na vida das pessoas. Você não tem esse relato diário. Dificilmente alguém diz o que aconteceu como aconteceu com Saulo, pois caminhavam eufóricos, empolgados, em suas malas aquelas cartas contendo o perfil de autoridade. Mas de repente, era dia, não era noite, não era madrugada, era aproximadamente ao meio-dia, do meio-dia às 2 da tarde. O sol brilhava e de repente uma luz forte os envolveu, veio do céu como um cometa. Imagina isso, e aquela luz brilhante que cega só de olhar, mais ou menos da força de uma solda, quando você está soldando ali elétrica, sabe, que você não consegue olhar nela. Aquele brilho semelhante àquilo envolve todas aquelas pessoas. Tal é o impacto daquela luz que joga Saulo, com certeza, ou ele estava em uma carruagem, ou estava sobre um cavalo, porque autoridades não andavam a pé, e ele certamente cavalgava, e o impacto daquela luz os joga ao chão, e à medida que ele cai ao chão, uma voz brada, e ele ouve a voz alta em bom som, que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uau, que impacto! À medida que ele ouve essa voz, o coração dele treme, e a mesma voz lhe responde, pois com o tremor ele sabe que alguém de autoridade maior está falando com ele. Não é um qualquer, pois quando está no chão ele diz: quem é, Senhor, que fala comigo? Ele não diz o que é essa voz, que barulho é esse, quem está falando comigo? Ele se dirige com temor: quem és, Senhor? E o Senhor lhe responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. O que o Senhor estava dizendo a ele na resposta à sua pergunta é: Saulo, você respira ameaças contra mim. Como contra o Senhor? Como quem Jesus dissesse: quem persegue o meu povo, persegue a mim. Quem abençoa meu povo, abençoa a mim. Quem veste o meu povo, veste a mim. Quem tira do meu povo, tira de mim. Quando ele diz isso, ele está dizendo: Saulo, é difícil para você. Por quê? Porque eu coloquei uma argola em seu nariz, Saulo, e eu te prendi, e você está se debatendo de um lado para o outro, como um boi selvagem. Ele mesmo chama ele de selvagem. E o
que Jesus está dizendo é como um animal selvagem, como um boi indomado. Você salta de um lado para o outro, mas eu coloquei uma argola no seu nariz, e a palavra aguilhão aqui é exatamente isso, uma fisga no nariz de um boi, era o que os judeus entendiam, para domar a fúria de um boi. A parte mais sensível é dentro das suas narinas, e o que Jesus está dizendo é: eu tranquei uma argola em você, e você vai para a esquerda, e eu te puxo, e você vai para a direita, e eu te puxo, e você tenta ir para frente, eu te puxo, e você tenta fugir, e eu te arrasto, e agora eu te peguei, Saulo. Como ele colocou uma argola? Todas as vezes que Saulo aprisionava alguém, como na ocasião de Esteve, enquanto ele está sendo apedrejado, diz a Bíblia que depois que é morto, as pessoas tiram as suas vestes e depositam no capítulo 8 aos pés de um certo jovem chamado Saulo. Observa que esse cara respira ameaças e as pessoas compram suas ameaças. Só que quando eles cumprem as suas ideias, Saulo fica olhando como é que alguém pode morrer apedrejado e olhar aos céus e dizer: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus à direita do Pai, de braços abertos a mim. Como é que alguém pode estar sendo apedrejado na hora da morte e dizer: Pai, perdoa quem me mata, porque ele não sabe o que faz? E aquilo entra no coração de Saulo, enquanto ele vê cristãos sendo queimados vivos. E o relato de John Fox é que quando se queimavam os cristãos, tanto em Jerusalém, Damasco, Roma e outras cidades adjacentes, diz que pior do que o barulho das chamas era o barulho do louvor que ecoavam de suas bocas. Eles queimavam, enquanto queimavam, glorificavam a Deus. Conta Eusébio de Cesareia que na noite trágica em que Nero colocou fogo em Roma, que queimou os 14 bairros da cidade, sobrando apenas os 4 bairros que os cristãos moravam, motivo pelo qual ele culpou os cristãos, sendo que fora ele que incendiou Roma. E por causa disso, nesse tempo, ele decidiu queimar 5.000 irmãos em estacas nos céus de Roma. E diz a Bíblia que enquanto 5.000 irmãos queimavam simultaneamente nas ruas de Roma, disse que ele tapava os seus ouvidos e gritava: parem, porque em uma só voz os cristãos cantavam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que coisa é essa? Saulo entende isso, e o coração dele se perturba. O que essa gente tem? O que é que eles possuem, que eles morrem glorificando esse Senhor deles? Ele sabe quem está falando com ele. É por isso que ele diz agora: quem é, Senhor? E Jesus se identifica de uma forma mais clara. Eu gosto de dizer que Saulo nunca se converteu a Cristo, mas que Cristo converteu Saulo. Ele não foi lá se entregar, Jesus o capturou no meio do caminho e o converteu por completo. Tal foi a conversão que ele é levado à cidade, e ele está agora cego pelaquela luz. E o Senhor vem a Ananias, um homem crente daquela cidade, e diz: Ananias, levanta-te. 3 dias depois, e vai à rua chamada Direita, e você vai encontrar lá na casa de certo homem um moço. E o que ele está fazendo, Senhor? Ele está orando. Vai lá, que faz 3 dias que ele está em jejum. Ele não come, ele não bebe, ele não para de me incomodar. A conversão foi tão intensa que ele se debruça diante do seu temor e vai buscar a Deus durante 3 dias.
O Senhor levou mais tempo para convencer Ananias, para ir falar com Saulo, do que para convencer Saulo de que ele era o Messias. Então eu entendo que é mais fácil Deus convencer um ímpio do que convencer um cristão a fazer a sua vontade. Perceba que após a sua conversão, a vida desse cara tem um upgrade extraordinário. Porque ao cair as escamas dos seus olhos, à medida que Jesus de Nazaré diz: meu Deus do céu, cara, comecei agora, irmão. É para acabar, está de brincadeira comigo. Não é fácil esse púlpito, irmão. Mas à medida que... até perdi o fio da meada, pô. À medida que ele se converte, ele já inicia a sua vida de cristão. Cai as escamas, ele já vai para as ruas pregar. E diz a Bíblia em Atos 9, capítulo 9, verso 22 ao 23, que a primeira coisa que ele começa a fazer nas sinagogas, ele começa a pregar e dizer às pessoas acerca de Jesus. Ele prega ousadamente acerca de Jesus e anuncia com veracidade, embora as pessoas não creiam. Afinal de contas, como disse Ananias, ele é Saulo. Vai que ele está só armando uma estratégia para capturar os crentes. Ele é Saulo. E eu não tiraria a razão do Ananias, não é? Naturalmente, ele poderia pensar: vai que o cara está armando uma armadilha, né, Vanilton? Eu vou lá e o cara me pega. Então muitos não queriam ouvir Saulo, porque tinham medo de que ele fosse atacá-los. Mas então, não dando ouvidos, o Espírito Santo tira ele dali e ele tem que ir embora. E diz a Bíblia que ele se refugia na Arábia, por conta de que não achou espaço. E ficou 3 anos na Arábia. E esses 3 anos que ele passa na Arábia, ele passa mergulhado no Antigo Testamento. Ele mesmo diz isso aos Gálatas. Mergulhou no Antigo Testamento letra por letra. E agora ele volta para Jerusalém 3 anos depois. E o verso 23 diz que agora ele prega com ousadia, mas provando nas Escrituras de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Agora ele prega como quem sabe. Ele já conhecia a Escritura, mas ele não conhecia o Cristo da Escritura. Perceba que mesmo assim, 3 anos depois, a igreja não cria nele, não conseguia ver nele. Por quê? Porque ele fazia com tanta excelência que ele acreditava que podia convencer as pessoas só pelo seu vernáculo, só pela forma dele verbalizar, pelo conteúdo que ele tinha. Ele achava que podia convencer o povo. Então ele insiste, e o Espírito Santo vem a ele e diz: não, não é hora de você pregar, não quero que você faça isso. E ele diz: não, eu tenho que ficar aqui, Senhor, eu tenho que pregar, essa gente tem que me ouvir, eu sei pregar. E o Espírito Santo disse: sabe, mas não é hora, não é por você, não é através de você, não é o que você tem, é o que eu tenho para você pregar. Então o Espírito Santo tira ele lá através de alguns irmãos dentro de um cesto, porque as pessoas queriam apedrejá-lo. Novamente ele tem que ir embora, sem ambiente. É Saulo, o cara que tinha toda a moral, agora não tem moral nenhuma. Então ele tem que se refugiar na Síria. Vai lá na Síria e se esconde nas cavernas siríacas, de modo que lá ele passa 14 anos no exílio. 14 anos, diz a Bíblia, nas próprias palavras dele, que no fim dos 14 anos ele pregou o evangelho a toda aquela região. Mas durante 14 anos ele mesmo diz: não estive aos pés de homem algum, mas o próprio Senhor veio a mim e me ensinou o evangelho. 14 anos ele não ficou não aos pés de Gamaliel, nem de João, nem de Pedro, nem de Barnabé, aos pés do próprio Jesus que veio a ele. Ele ensinou tudo o que ele sabia. Lá na frente ele olha para si mesmo e diz: sabe o meu conhecimento que aprendi no colégio de Iléu? Sabe toda aquela característica que eu tinha de um bom fariseu, de zeloso e judaizante? Eu considero como esterco, como lixo, como perda, para ver se eu ganho a Cristo. Uau! Que homem que mudou, que homem que foi transformado. E agora ele volta da Síria
Já se passaram 17 anos de sua conversão. E ele chega a Damasco, e ali naquela cidade ele recebe a visita de Barnabé, pois este recebeu a incumbência de ministrar a igreja em Antioquia. E a igreja é crescente, é uma igreja africana, tem muitos irmãos, e Barnabé não sabe o que fazer, é muita gente para ele cuidar. Então ele vai a Tarso, atrás de Saulo, e traz Saulo até Antioquia, e Saulo fica com ele 2 anos ali em Antioquia, ensinando a palavra, e diz a Bíblia que a igreja triplicou e cresceu. Em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que estando essa igreja orando, estava ali Saulo, Barnabé, Lúcio de Cirene, Simão e outros profetas. E enquanto a Bíblia diz que oravam e jejuavam, veio o Espírito Santo e disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Que coisa maravilhosa! Ali inicia o ministério de Saulo. E ele passou os outros 15 anos de sua vida, na verdade 17 anos de sua vida, ministrando a palavra e anunciando o evangelho com tal autoridade, até que a sua morte chegou. Observe que o que acontece agora nessa cena, e que agora de fato eu começaria a te dizer o que é a mensagem, porque eu precisava te contar essa introduçãozinha básica para você entender o que está acontecendo aqui. É o final do ministério de Saulo. Ele já passou por tudo isso, e agora ele estava voltando da sua 3ª viagem missionária. Estava em Éfeso. Ele não queria ir a Éfeso, estava em Troade. Você vai ver isso lá no capítulo 20. Estava em Troade, e o Espírito Santo disse a ele: você vai para Jerusalém, Saulo, e lá em Jerusalém sabe o que está preparado para você? E ele disse: o que, Senhor? E o Espírito Santo disse: lá está preparado prisão para você. Eles vão te atar, eles vão te prender, eles vão te machucar, eles vão bater em você, você vai ser levado a Roma, e eu vou te mostrar o quanto você ainda tem que sofrer por causa do meu nome, por amor aos gentios. E enquanto ele estava pregando em um lugar, um certo profeta de nome Ágabo teve uma visão, e foi e pegou um cinto que estava por ali numa bagagem, e atou aquele cinto e prendeu as mãos, e de repente disse: de quem é o dono desse cinto, assim se fará a ele, e será preso, castigado, maltratado, e provavelmente será morto. Revela o Espírito Santo. E os irmãos de Troade e de Éfeso disseram a Saulo: não, o senhor não deve ir a Jerusalém. Instaram com ele, choraram com ele, para que ele não saísse dali. Afinal de contas, sabia que ele ia sofrer em Jerusalém. Então ele disse: eu estou pronto para padecer, eu estou pronto para sofrer o que tiver de sofrer. Se Cristo quer que eu vá e sofra, como vou? Não vou dizer não vou. Eu irei a Jerusalém. Determinado estava. E ele se despede dos anciãos e parte para Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, ele é preso, logo após dar o testemunho aos irmãos, aos apóstolos que lá estavam. E quando é preso, ele é levado a vários lugares. É aqui no capítulo 22 que ele está fazendo a sua defesa aos anciãos de Jerusalém, aqueles que um dia esperavam que esse moço fosse a voz de libertação dos judeus, fosse aquele quem poderia libertar os judeus das garras do cristianismo. Era aqueles em que eles colocariam os olhos como o maior líder dos judeus daquele período. Mas agora eles estão diante dele como um que espalhou como ninguém a mensagem do evangelho. Pois o Saulo foi o protagonista das pregações na Ásia. Se hoje tem evangelho por partes da Turquia, da Índia, do Afeganistão e Paquistão, por partes da Rússia, por parte do leste europeu, é por causa de um homem chamado Saulo, que até da Espanha passou e deixou o evangelho pregado por lá. Tal era essa ousadia. Mas agora ele está preso, e ele faz a sua defesa. E na sua defesa ele anuncia dizendo: gente, tudo aconteceu assim. Eu estava indo para Damasco, e na minha bagagem eu trazia cartas das autoridades, e essas cartas me revestiriam de tal autoridade, apresentando a vocês, onde eu poderia capturar tantos quantos cristãos dessa seita, desse caminho, eu puder capturar. E o que me leva o Espírito Santo a pensar com vocês nesse momento final de reflexão. Diga para quem está ao seu lado nesse momento, por favor, diga: querido irmão, a verdade básica é que as cartas nunca chegaram.
É sobre isso que eu queria pregar. As cartas que nunca chegaram. Mas eu vou te dar só os 3 pontinhos delas em 3 minutos. Primeiro, as cartas eram cartas de maldição. Eram cartas que traziam dor. Eram cartas que traziam notícias de terror. Eram cartas que traziam a morte. Eram cartas que traziam o apego às dificuldades. Eram cartas que promoviam a discórdia, a separação, o assassinato livre. Eram cartas que ninguém queria que fosse lida, a não ser aqueles que estavam possuindo-as. Eram cartas que a igreja nunca queria que tivesse sido escrita. Eram cartas terríveis, mas elas estavam endereçadas para perseguir os cristãos. Mas mal sabia Saulo de que o Senhor havia arriscado o endereço e que o carteiro não conseguiria localizar o local para entregá-las. Isso me ensina 3 lições básicas. A primeira delas é que, de igual modo, o diabo tem muitos mensageiros com coisas malignas e de destruição contra você. Inclusive nesse tempo, inclusive agora, inclusive para essa semana, não tenha dúvida, ele tem preparado inúmeros mensageiros com mensagens de dor, de derrota, de morte, de fracasso, de palavras proféticas de tristeza, de destruição, de afronta. Mas mal sabe ele que antes que essas cartas cheguem até você, o interceptor de uma luz branca virá ao teu encontro para te proteger, para te ajudar, para te libertar. E aprenda essa verdade: o diabo sabe que ele pode te atingir com coisas, com mensagens escritas. E é interessante que o maligno nunca envia os mensageiros traquinas deles antes de você receber uma promessa. Ele sempre envia os mensageiros depois que você recebe uma palavra de Deus para algum benefício da sua vida. Porque enquanto você está atravessando as dores e os vales e as tempestades, ele não se preocupa em mandar nenhuma carta de malignidade para você. Ele não se preocupa em levantar nenhum mensageiro para ir no teu ouvido, para desfazer a fé que você levantou no domingo na mensagem. Ele não se preocupa em levantar um mensageiro para transformar a sua semana ruim, porque ele sabe que você já está num momento difícil, e para ele o que importa é que você permaneça. Mas no momento em que ele sabe que você leu a palavra, ou você ouviu a mensagem, ou que você ouviu a canção, ou que se levantou alguém e falou no teu ouvido, no teu coração, dizendo: o Senhor tem algo bom para você, acredite, o teu dia vai ser melhor, do teu hoje vai ser melhor do que o teu ontem. Ele recebeu, ele ouviu isso, então ele vai tratar de mandar rapidamente um mensageiro para desfazer aquilo que Deus já semeou no teu coração. Mas uma coisa eu quero dizer a você, em nome de Jesus: todo mensageiro de Satanás que virá na tua vida tem que ser bloqueado essa noite, no nome do Senhor. Ele quer roubar aquilo que o Senhor já te deu. E se tem uma coisa que o diabo é especialista em minar, a mensagem de Deus. Ele faz isso com todas as pessoas. É como se ele escrevesse cartas de maldição, cartas de destruição. É como se as cartas dele hoje, talvez os e-mails do diabo fossem mais, são perigosíssimos, e a gente sempre lê eles, porque não prestamos atenção no livramento que o Senhor sempre quer nos dar. A luz não precisa vir ao nosso encontro. Diga para quem está ao seu lado: diga, a luz brilhante não precisa interromper o seu caminho para as cartas não chegarem, porque a garantia de que as cartas podem até chegar, mas não terão efeito, é porque a luz já está em você. Você tem que entender isso. Então pare de ficar dando ouvido às fábulas do diabo. Pare de ficar ouvindo as lorotas e as palavras falsas, mentirosas, das mensagens fracassadas que o diabo lança através de pessoas. Tem mais pessoas para te colocar para baixo do que para te colocar para cima. Tem mais pessoas para te dizer que está ruim, que vai mal, do que pessoas para abraçar você e dizer: acredita, tudo vai dar certo.
Então, mesmo que tenha mais pessoas para te jogar para baixo, eu te conclamo hoje aqui no nome de Jesus a fazer uma mensagem diferente da mensagem do diabo mandada através das cartas de Damasco, a profetizar sobre a vida de quem está pertinho de você e dizer: a verdade é que tudo vai dar certo na sua vida. Acredite, acredite, Deus vai cuidar de todos esses detalhes. Você consegue liberar essa palavra? Ou está difícil? Você consegue olhar para quem está perto de você e dizer: creia, o Senhor está cuidando de cada detalhe, vai dar certo. Mas é impossível, pastor, é impossível para mim, é impossível para ti. Mas tu não sabes o tamanho do nosso Deus? Não conheces que para Ele não há nada impossível? A segunda coisa que isso aqui me ensina é que as cartas nunca chegaram ao seu endereço. Significa que os planos do diabo sempre podem ser frustrados, diferentemente dos planos do divino, que nunca podem ser frustrados. Nunca. Então, ainda que, como canta o profeta, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que as ovelhas do curral se percam, todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Deus meu consolador. Ainda que as cartas venham com mensagens de afronta contra você, como igualmente aquela carta de Senaqueribe que mandou a Ezequias, lá em 2 Reis 18, quando essas cartas chegam, Ezequias lê a carta de Senaqueribe que diz: Deus não te poderá livrar. Pergunte aos deuses das outras nações se puderam livrá-lo. Não pode, pois o próprio Deus de Israel me enviou para destruir vocês. Então nada pode te livrar, nada vai impedir de eu atacar vocês. Eu fiz um cerco contra Jerusalém e vou destruir vocês. Ezequias rasgou suas vestes e chamou Isaías, e Isaías veio para profetizar. Quando Isaías estava indo no caminho para falar, Deus disse a Isaías: diga para Ezequias: não temais, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Aleluia. Daquela noite, o anjo do Senhor visitou o arraial dos sírios, e 180.000 soldados morreram através de um anjo só. O mesmo Deus que levantou esse anjo para ajudar Israel contra Senaqueribe é o mesmo Deus que está aqui esta noite. Então não adianta o diabo escrever cartas de ameaça contra você. Ele pode até rugir como um leão, mas ele não passa de um gatinho cheio de sarna. Ele pode até gritar como um gigante, mas ele não passa de um moleque perdido. O Senhor é mais forte, é quem está contigo. É por isso que o salmista, no Salmo 46, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, Deus está no meio dela e a terra não será abalada, pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Por que temeis as ameaças do diabo? Fala baixinho no ouvido de quem está ao seu lado. Diga: ele ruge alto, mas não suporta o sussurro do teu Senhor. Jesus não precisa gritar. Jesus só precisa olhar para ele e dizer: shh. Ele está esbravejando, quebrando, querendo tudo. Jesus disse: shh. Por que você está temendo o amanhã? Não tema o amanhã,
Pois a sua vida não está nas mãos de quem é perecível, a sua vida está guardada nas mãos de quem é eterno, imutável, cujas ameaças de Senaqueribe não pode modificá-lo. Em terceiro e último lugar, eu queria que você já ficasse em pé. Falei para vocês que eu estou aprendendo. Fica em pé, por favor. Olha bem para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: aquele que escreveu as cartas detinha todo o poder sobre a maldade humana para matar e destruir. Mas aquele que é a luz em você detém todo o poder para dar vida e vida em abundância. Por que você está temendo as ameaças então? Não crer nele? Nós acabamos de cantar uma canção maravilhosa. E essa canção diz que poderoso seu nome é, lindo seu nome é. Tem uma parte dessa canção que diz assim: és invencível. Não. Você tem que citar isso. Ele é. Outra vez, o Senhor. Então, o que isso quer dizer? Que Ele não perde batalhas. Não. O diabo está tentando fazer você acreditar que o Senhor é igual a Ele, fracassado. Mas o Senhor é invencível, é inigualável. Ele não perde guerras. Então não dê crédito ao diabo, dê crédito a Deus. Não creia no que ele sopra ao seu ouvido, creia no que o Senhor diz ao seu coração. O que sopra ao seu ouvido não vem de Deus, mas o que fala dentro de você é que vem de Deus. Por quê? Porque o diabo não pode estar aí dentro, só Deus. Onde ele está, o diabo não pode estar. Dois corpos não habitam o mesmo espaço. Nem a casa de Deus pode ser compartilhada com as coisas do diabo. Então, a notícia maravilhosa é que as cartas para os irmãos que trariam dor aos irmãos em Jerusalém não chegaram. E libera essa palavra, por favor, em nome de Jesus o Cristo. Diga para quem está perto de você: de igual modo, as cartas do diabo, com as suas maldições, com as suas ameaças, não chegarão até sua vida, até sua casa, até o seu negócio. Não chegarão. Você crê nisso? De verdade. Ele pode rugir o quanto quiser, creia nisso. Ele pode trovejar o quanto quiser, creia nisso. As ameaças dele pararão no caminho. Ele nada pode fazer. E o Senhor te dará com certeza o escape na hora certa. Quem dera eu pudesse lhe mostrar outras coisas, mas eu creio que é o suficiente. Eu queria que você fechasse seus olhinhos agora. E enquanto eles ministram ao Senhor profeticamente, se lembre do desafio que você está tendo para enfrentar. Se lembre das dores, das afrontas. Se lembre das cartas, das ameaças. Se lembre das mensagens que o maligno tem soprado contra você. Se lembre. Quando você se lembrar de tudo isso,
ao som dessa canção, libere essa palavra para você mesmo e depois libere para alguém quando a sua fé crescer. Para você mesmo, libere dizendo: essas ameaças não me atingirão, essas fracassadas mensagens não chegarão a mim, essas derrotas não me pegarão. Oh, aleluia, aleluia. Mas eu vencerei. O véu tu rompeste, tua vazia agora está. Diga isso agora. O céu te adora, proclama tua glória. Diga agora em nome de Deus. Ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, Qual é o seu medo? Qual é o medo? Qual é a sua dor? Qual é a sua dúvida? Em nome de Jesus, o que te afliges? O que te preocupas? Diga isso a Jesus agora. Nós vamos orar. Então diga a Ele: Senhor, eu estou preocupado com isso. Tira essa preocupação de mim. Senhor, eu estou com medo disso. Diga para Ele. Diga para Ele. Diga para Ele. Diga, eu tô com a sensação ruim, Senhor. Tô com medo de fracassar. Tô com um sentimento assim. Diga para Ele agora. Enquanto eu oro com você, diga isso a Ele. Paizinho querido, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Aqueles irmãos sofreriam as piores agruras por causa dessas cartas, Senhor. Assim como os irmãos lá em Jerusalém iriam sofrer por causa da carta de Senaqueribe. E mudou o método, Senhor. Mas o diabo ainda tem os seus mensageiros, Pai. Ele ainda investe na tentativa de desestabilizar, de fazer a fé fracassar. E eu me solidarizo com a Tua igreja, Senhor, essa noite. Eu não sei o que eles irão enfrentar essa semana, mas o mundo é hostil, o mundo é mau, o mundo é injusto, Senhor. E as dores são grandes, as perseguições são imensas. As pessoas do mundo são traíras, são malignas. Tentam passar a perna, tentam tirar proveito, Senhor. Como se não bastasse as dores que enfrentamos. Por isso somos atacados pelo medo, pela sensação constante de fracasso, pelo sentimento, Senhor, de uma frustração intensa, pela ansiedade que nos assola. O futuro, Senhor, nos assombra. Então eu quero te pedir agora, Paizinho, destrói essa ansiedade, destrói esse medo, Senhor, destrói essa angústia, destrói esse sentimento de fracasso, de perda, Senhor.
Faz a tua luz brilhar e destruir essas cartas de derrota. E que cada irmão aqui esta noite, cada irmã que crê na tua palavra, seja ministrado por ti agora, Espírito Santo, para que a fé em ti cresça, para que eles se sintam guardados pelo bom pastor, de modo que possam dizer que ainda que andem, Senhor, pelo vale da sombra da morte, tu estás conosco, e a tua vara e o teu cajado nos consola, Senhor. Sim, ó Pai, és tu que preparas uma mesa perante nós, para que os inimigos vejam o teu cuidado. Então zela do teu povo, Paizinho, cuida com amor paterno, com cuidado paterno. Destrói o medo agora, destrói toda dor, destrói toda enfermidade, destrói todo levante do diabo contra qualquer pessoa aqui, Senhor, seja na área dos negócios, seja na saúde, seja na vida familiar ou financeira. Que toda armadilha de Satanás, que toda cilada do diabo seja desfeita agora, e toda ferramenta preparada contra essa igreja seja dissipada e não prospere para a glória do Senhor, mas ao contrário disso, faz uma chuva de bênção e um avivamento extraordinário na vida de quem crê, e que o milagre chega, e que a porta se abra, e que a bênção se aproxima, e que o teu nome seja glorificado. Eu oro porque creio, eu ministro porque creio, eu declaro porque tu és o único Senhor, e poderoso, e poderoso, e poderoso tu és. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Eu vou pedir a você, por favor, abrace 4 pessoas ao sair, e ao abraçar 4 pessoas, diga para elas: não temas, porque o Senhor tem cuidado de você. Amém. Faça isso agora. Que o Senhor cuide de todas as suas coisas. Tenha uma semana maravilhosa em Cristo Jesus.